Boa tarde, turma. Tudo bem? Turma, a aula de hoje vai ser sobre projeto de instalações elétricas residenciais. Os objetivos da aula são os seguintes: definir as fases de um projeto de instalação elétrica residencial, procedimentos iniciais de um projeto de instalação elétrica, análise de planta baixa, que seria a planta residencial, para o dimensionamento dos pontos de iluminação e tomadas, aplicação da NBR 5410 e partimos aí para o primeiro elemento, que é o escopo do projeto. Muito bem. Então, de modo geral, um projeto de instalação elétrica seguro deve levar em conta, primeiro item, o cumprimento das normas técnicas específicas da ABNT e da concessionária local fornecedora de energia. Aqui na nossa região é a CPFL. Deve levar em conta também a qualidade dos materiais e dispositivos empregados. Materiais como eletrodutos, cabos, disjuntores, IDRs, dentre outros. A metodologia, modo de utilização, dos equipamentos, dos materiais, e manutenção preventiva e corretiva, que se faz necessário em qualquer projeto de instalação elétrica. Muito bem. Falando ainda do escopo, um projeto de instalação elétrica é composto por diferentes fases. Na fase preliminar, uma das etapas de maior importância refere-se ao dimensionamento dos materiais e à especificação dos dispositivos elétricos a serem utilizados. Além disso, o projeto deve possibilitar otimização do sistema e garantir a existência de diagramas que representem fielmente a localização de todos os circuitos alimentadores, eletrodutos, dispositivos de proteção, pontos de iluminação e de tomadas, de modo a reduzir o tempo e o custo de manutenção corretiva e preventiva, obviamente, Se nós temos uma instalação elétrica, em algum momento vai dar algum probleminha, pode estourar um disjuntor, pode queimar algum equipamento, pode romper um cabo, enfim. Pode acontecer diversas coisas, Então, para que a manutenção corretiva e preventiva tenha menor custo e menor tempo, de realização, deve-se ter esse cuidado inicial no projeto de instalação elétrica. Essa fase preliminar tem de ser realizada em conjunto com o dono da casa e com os demais profissionais envolvidos na obra. Então tem o cara lá que tem o terreno, daí está erguendo a casa, você tem que falar com o mestre de obra, o pedreiro ali que vai tocar a equipe. Você tem que falar, aqui vai ter um ponto de tomada, aqui vai ter que passar eletroduto. Então você tem que ir passando aí as diretrizes para que o pessoal da construção, efetivamente, possa aí já ir deixando ali disponível os pontos de tomada, os pontos para interruptor, certo? Os pontos para conexão de lâmpada, de eletroduto, para que, enfim, a instalação seja realizada da melhor forma possível. Nessa etapa, é importante entender as necessidades do proprietário em relação à instalação de equipamentos e sistemas elétricos e avaliar se estão de acordo com as normas que regulamentam as instalações elétricas. A norma principal, a gente vai bater bastante nesse ponto hoje, é 5410, instalações de baixa tensão. As plantas da edificação devem estar disponíveis para a consulta do projetista e os demais profissionais. Então, deve-se ter uma planta elétrica, toda construção, ou deveria ter, em geral, não que todas tenham, mas deveriam ter as plantas elétricas para saber, qual que é a potência, qual que é, por exemplo, o habitual do condutor, será que nessa tomada eu posso conectar uma carga de 15 mil watts? Não, você pode conectar até 1000 watts. Então tem toda
esses aspectos a serem analisados, e isso vem com o projeto de instalação elétrica, tá? Muito bem, agora falando sobre planta baixa e cálculo do perímetro. As etapas de um projeto de instalação elétrica residencial devem seguir a NBR 5410, estabelecida em 2004, né? E daí nós temos que instalação elétrica de baixa tensão e a norma técnica unificada 01, conhecida como NTU 01. Tá? Então essa é a normativa que irá trazer a nós luz do conhecimento para técnicas de instalação elétrica, bem como o projeto de todos os elementos que compõem uma instalação. Aqui nós temos a planta baixa, né, de uma residência. Então, a residência tem quarto, sala, cozinha, área de serviço e um banheiro. Tá? Uma residência pequena, tá? Mas nós iremos partir dessa planta para fazer a análise e o projeto desses cômodos, né, dessa residência como um todo, padrão de entrada, quadro de distribuição, etc. Tá certo, turma? E tendo esses cômodos definidos, né, com suas medidas respectivas, podemos aí calcular o perímetro e a área de cada um desses cômodos. Então a área, já vimos, inclusive naquela aulinha lá de revisão matemática, né, que nós tivemos, vocês estiveram comigo e Ciro, a área é definida como? Uma área retangular é definida como base vezes altura, ou lado vezes lado, né, mesma coisa. E a unidade de medida é metros quadrados, né. Quando está no quarto, vai falar, tenho 2,5 metros, né, de largura, por exemplo, por 4,5 de comprimento. Você não vai falar em centímetros ou milímetros, trata-se sempre em metros. Então, lado vezes lado, por exemplo, aqui foi calculado a área da sala, que é 4,20 vezes 3. Né? 4,20, essa parede, vezes 3, que é essa daqui. Tá? Então, 12,6 unidade de medida metros quadrados, porque a área é lado vezes lado, metro vezes metro, metro ao quadrado. Beleza? Temos o perímetro, que é basicamente somar todos os lados. Então, tenho B e H. E H aqui em cima, né? Então, se eu fizer 2B mais 2 vezes H, eu tenho o perímetro de um retângulo, que no caso é a área da sala. Então, nós temos 2 vezes 4,20 mais 2 vezes 3, igual a 14,4 metros. Certo, turma? Muito bem. Agora, falando dos cálculos dimensionais, nós temos aqui uma tabela onde são demonstrados os valores referentes aos cálculos de perímetro e área para cada um dos cômodos da residência, daquela residência que nós vimos a planta baixa anteriormente. Tá? Então, a sala, nós calculamos, lembra lá, 12,6 metros quadrados e o perímetro 14,40. O quarto, área 11,25, perímetro 14, banheiro 3,25 metros quadrados, bem pequenininho, né? E perímetros 7,60, 7,5 metros quadrados para a cozinha e 11 metros de perímetro e 4,5 metros quadrados para a área de serviço e 9 metros de perímetro. Aqui interessante, ó. Banheiro, o proprietário chegou e falou, puxa, vou instalar um chuveiro de 6.400 watts. Tá? Então já entra aqui, ó. Aparelho elétrico, aquecedor de água, 6.400 watts no banheiro. Ah, na cozinha não gosto de lavar louça no frio. Vou botar lá uma torneira de 4.400 watts. Então já entra aqui também. Como aparelho aquecedor de água, né? Aparelho elétrico aquecedor de 4.400 watts. Agora falando de tomada, né? Aqui nós temos feita a previsão de carga para iluminação, tomada, chuveiros e demais aparelhos, e ressalta-se que as normas técnicas cabíveis têm de ser obedecidas, né, para que não ocorra super ou subdimensionamento das instalações. Tá? Para estabelecer a potência dos pontos específicos, no caso de tomada, em geral essas tomadas serão de 3 polos, tá? Nós temos aí de atribuir a potência
nominal do aparelho que será instalado em cada cômodo. Retomando a tabela 3.1, né, que nós temos a tabela anterior, no banheiro está previsto chuveiro elétrico de 6.400 watts. Na cozinha, uma torneira elétrica de 4.400 watts, certo? Só que há uma questão aqui. A conexão de aquecedor elétrico de água ao ponto de utilização deve ser direta, ou seja, sem o uso de tomadas de corrente. Então lembra lá, a aula anterior, que é tomada de 10 amperes e tomadas de 20 amperes, no padrão brasileiro de 3 polos. Então, se eu tenho um aquecedor elétrico, eu não vou conectar uma tomada. Eu vou fazer uma ligação direta, tá? Sem tomada. Sai os fios e vai direto no equipamento. No caso aqui eu coloquei, né, apenas para ilustrar, nós temos uma torneira elétrica, que é essa primeira, e o chuveiro elétrico, que no caso é o chuveiro que representaria o chuveiro de 6.400 watts e a torneira elétrica de 4.400 watts. Muito bem. Quanto à iluminação dos ambientes, sempre seguindo a norma, né, 5410. Levando em conta as recomendações da normativa, né, é possível determinar a potência necessária para cada cômodo e o número de pontos de iluminação conforme os itens a seguir. Muito bem, então tem um cômodo com área inferior ou igual a 6 metros quadrados. Deve-se ter um ponto de luz de 100 VA. Tá? O VA, depois eu explico numa aula, é uma outra unidade que também representa a potência. Tá? A área superior a 6 metros quadrados, nesse caso, tem-se aí duas opções. Tá? Se a área superior a 6 metros quadrados, é 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados e 60 VA para cada 4 metros quadrados restantes. Tá? O que sobrar? Deu 4 metros quadrados, 60 VA. A outra questão aqui, né, desse ponto, é que a área inferior a 4 metros quadrados não se deve adicionar nenhuma potência. Tá? Então eu tenho ali um cômodo de 9 metros quadrados. Muito bem. Ter 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados e 60 para cada 4 restantes, mas devem ser 4 completos. Se eu tenho ali 9 metros quadrados, então eu não atingiu 4 metros quadrados completos. Então eu vou colocar um ponto de 100 VA. Ok? Se fosse, por exemplo, 15, tá? 15 metros quadrados, o que ia acontecer? Eu teria lá 6, depois 6 mais 4 é 10. 10 mais 4, 14. Né? Então eu teria 4 metros quadrados completos. Né? Pois aí, se eu somar 8 com 6, vai dar 14. Né? Então eu teria 100 VA mais 2 vezes 60 VA, porque eu teria 2 vezes 4 metros quadrados, tá? Que daria 8. Somando com 6, teríamos ali 14. Ah, sobrou 1 metro. Pô, ele completou 4? Não completou. Então você descarta. Ficaria 2 vezes 60, que é 120, mais 100 VA, que completaria aí 220 VA. Tá? E algo importante aqui, ó. Para a potência de iluminação, quando for superior a 250 VA, recomenda-se mais de um ponto. Então, eu não posso colocar um ponto de iluminação de 250 VA. Não, divide em 2, né? Põe, por exemplo, um ponto de 125 e outro ponto de 125, um exemplo, né? Mas, se for superior a 250, a norma recomenda fazer uma distribuição, tá? 250 ainda é aceitável, mas está muito no limite, né? Então, já é interessante começar a dividir. Agora aqui nós temos uma tabela de dados para iluminação, seguindo o cálculo da área. Perceba que é importante calcular a área, né? Por quê? Porque a iluminação vem seguindo essa relação de área. Então aqui eu tenho 12,6 metros quadrados. Então eu tenho 6 mais 4 completos, mais 2,6, não completou 4. Então aqui o 4 eu adiciono 60, né? Para os 6 primeiros é 100. E 2,6 não completou, então é 0. 100 mais 60, 160. Números de ponto de luz, 1. Não preciso mais que isso.
Aqui da mesma forma, né? Aqui, ó, banheiro, pô, menor que 6. Normativa fala, menor que 6 metros quadrados, um ponto de CMVA. Em caso encerrado. Tá? Um ponto de CMVA, então a potência total 100, um ponto. Tá? 750, opa, 6 mais 1,50, não completou 4. Então, CMVA mais 0, 100, um ponto de iluminação. Aqui área de serviço 4,5 metros quadrados, menor que 6, CMVA. Tá certo, turma? Não tem nem muito cálculo, né? O cálculo que a gente faz aqui é de área e de perímetro, que vocês já devem ter trabalhado bastante, inclusive na área mecânica. Agora, aplicando a normativa, a soma que você vai fazer aqui é quando ultrapassar de 6 metros quadrados, né? Você pega aqui, ó, 12,6, tem que separar 6 inteiros mais 4 inteiros, mais o que sobrou para 12,6, né? Completou 4? Não. Então descarta, 0. Aqui completou 4, então adiciona 6. Os 6 primeiros é 100, tá? Então acho que não tem muito segredo. Completamos essa tabela, já temos a potência de iluminação e os números de ponto de iluminação para cada um dos cômodos. Certo, turma? Então essa foi a nossa primeira aula de projeto, né? De projeto de instalação. Obviamente, foi a primeira, né? Foi a parte 1. Nós teremos parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, porque é um projeto. A parte inicial foi dimensionar os pontos de iluminação e a potência de cada um desses pontos, tá certo? Referente ao tamanho do cômodo. E sempre seguindo a norma 5410 na cabeça, NBR 5410-2004. Instalações elétricas de baixa tensão. É isso, tá? Baixa tensão é considerado até 1000 volts, tá? Até 1000 volts é baixa tensão. Depois passa para média, daí tem alta, extra alta, ultra alta tensão, enfim. Certo, turma? Agradeço a atenção de todos mais uma vez. Subrei uma atividade para vocês executarem no Teams, entre a segunda e a terceira aula, né? Depois do intervalo ali eu já subo a atividade. Qualquer dúvida estarei no chat. Temos aquela reunião no final da aula, caso alguém tenha mais alguma colocação, alguma dúvida, né? E é isso. Agradeço a todos. Bons estudos. Até.